Boa tarde, turma, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem, tá certo? Veja só, estou notando que teve algumas pessoas que me deram explicação, beleza, tá certo? Mas tem pessoas que não me deram nenhuma explicação sobre as atividades e estão deixando de me entregar, tá certo? Então entre em contato comigo e fale comigo, tá certo? Me dê explicação. Hoje nós estamos começando um assunto novo, que é a função modular, tá certo? Então, para quem está com dificuldade, tudo, preste bastante atenção que é um assunto novo. Quem sabe você, abre os seus olhares e consegue entender, já que é um assunto novo. E se tiver qualquer dúvida é só falar comigo, tá certo? Veja só, função modular é uma função definida por mais de uma sentença. Ô professor, como que é isso? Eu não entendi. É uma função definida por mais de uma sentença. A isso a gente precisa lembrar do assunto de módulo. O que é um módulo? O módulo, minha gente, independentemente do valor que eu coloque aqui, certo? A resposta dele vai ser sempre positiva. Então, o módulo de menos 2 é quem? 2. O módulo de 2 é quem? 2 também, não é isso? Então, independente do valor que eu coloque aqui, que ele seja positivo ou ele seja negativo, a resposta sempre vai dar a mesma, sempre vai ser positivo. Então, pode acontecer, minha gente, que eu tenha assim, o módulo de x é igual a 2. Então, aqui eu tenho como respostas duas. O valor de x aqui pode ser menos 2. Se eu colocar aqui menos 2, a resposta vai ser 2. Ou o valor de x também pode ser 2. Então, eu tenho duas sentenças aí, eu tenho duas respostas que pode ser. X pode ser igual a 2 ou igual a menos 2. Então, uma função modular, tá certo, minha gente? Ela é definida também por duas sentenças. Nesse exemplo que eu dei aqui, as sentenças são menos 2x mais 3, e a outra sentença é 3x menos 5. Ô professor, qual é que eu vou saber que eu vou usar, ou eu vou precisar usar as duas? Não. A gente vai saber qual a sentença que a gente vai usar olhando essa parte aqui, Se x for menor ou igual a 1, eu vou usar essa sentença. Agora, se x for maior que 1, eu uso essa sentença. Aí a gente pode ver aqui, no exemplo que eu dei, tá certo? Na letra A, eu tenho aqui, f de 1 meio mais f de 4. Então, eu estou querendo fazer essa continha. Isso aqui é uma função e essa aqui é outra função. Mas eu vou usar qual conta? Essa ou essa? Aí a gente tem que olhar para o valor aqui, 1 meio. 1 meio é 0,5. 0,5 é menor que 1. Então, eu vou usar essa continha aqui, certo? Agora, aqui, f de 4. 4 é maior que 1. Aí eu vou usar essa continha aqui para resolver. Então, eu vou fazer assim, Para essa, eu vou usar essa conta, essa sentença. E para essa daqui, eu vou usar a sentença de baixo. Certo? E vou resolver. Então, onde tem x aqui, eu vou trocar por 1 meio. Aí vai ficar menos 2 vezes. Aí tem x, eu troco por 1 meio. Mais 3. Aí ficou assim, Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Dividido por 2 mais 3. Não foi? Agora eu vou resolver. Professor, precisa tirar MMC? Não precisa, porque 2 dá para dividir para 2. 2 dividido para 2 é 1. Já que esse 2 é negativo e esse é positivo, menos com mais é menos. Mais o 3. Então, se tu está me devendo 1, me pagasse 3, tu ficasse com quanto? 2. O resultado dessa parte aqui é 2. Tá certo? E agora eu vou resolver essa outra parte.
Tá certo? Aí agora o que a gente vai fazer? Onde tiver x, eu vou trocar por 4. E por que eu usei essa daqui? Eu já expliquei antes, não foi? Porque o 4 é maior que 1. Então, se o 4, se fosse menos 4, eu ia usar essa fórmula. Mas já que é 4, x é maior que 1. Aí, quando x for maior que 1, eu uso essa conta. E quem está aqui no lugar de x? 4. Então, 4 é maior que 1. Tá certo? Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 4 menos 5. 3 vezes 4, 12. 12 menos 5, 7. Não é isso? E agora, professor, terminou? Não terminou, porque eu quero somar esse daqui mais esse, né? Aí eu venho para aqui, ó. Qual foi o resultado desse? 2. Mais, qual foi o resultado desse daqui? 7. 2 mais 7, 9. A resposta é 9. É difícil? Não é difícil. É só a gente o quê? Verificar, a gente chama isso aqui de lei, tá certo? Obedecer às leis. Quando o valor que está aqui no lugar de x for maior que 1, a gente usa essa fórmula. Quando o valor for menor que 1, a gente usa essa fórmula. O professor sempre vai ser maior que 1 e menor que 1? Não. Aqui pode ser 0 e aqui pode ser 0. Aqui pode ser 2 e aqui 2, entendeu? Quem vai dizer é a lei que vai vir acompanhando. Veja esse daqui, essa lei. Eu tenho aqui duas sentenças. Se x for maior ou igual a 2, eu vou usar 1. Se x for menor que 2, eu vou usar menos 1. Olha essa lei aqui. Se x for menor que 0, eu vou usar 4x menos 1. Se x for maior ou igual a 0, eu vou usar menos 2x ao quadrado mais x mais 3. Essa aqui, certo? Então essas são as leis, certo? Mas lembre que uma função modular é definida por duas sentenças nesse caso, né? Ou por mais de uma sentença. É como está aqui. Agora veja só. F de x igual a 0. Eu não estou dizendo o valor de x. Eu só estou dizendo que a resposta tem que dar o quê? Igual a 0. Então, como é que eu faço isso? Quando eu pedir f de x igual a 0. Sabe onde está pedindo isso também? É lá no segundo quesito, certo? Que eu passei aqui para vocês. Eu só vou fazer a letra A, mas na letra E está dizendo assim, as raízes de f. O que é as raízes de f? É quando f de x é igual a 0, tá certo? Então, por isso eu coloquei já essa daqui. Eu tenho duas sentenças aí. Tenho essa daqui e tenho essa daqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, vou pegar essa daqui, essa sentença, já que eu tenho duas, eu vou separar em duas partes. A primeira, e vou dizer que é igual a 0, certo? E vou ter a segunda. E disse também que era igual a 0, tá certo? Mas vai ter uma das duas, pode ser, certo? Não vou dizer que pode ser as duas não, mas vai ter uma das duas que vai satisfazer a minha lei, ou essa lei ou essa lei. Aí a que satisfazer vai ser a verdadeira. Aí bora resolver isso aqui. Como é que a gente resolve? Isso é equação, a gente aprende lá no 7º ano. Letra para um lado, número para outro. Então vai ficar assim, ó. Esse 3 vai para o outro lado, vai ficar menos 3. O problema é que a gente sabe que o valor de x aqui não pode ser negativo. Então, eu multiplico por menos 1, o sinal altera. Aí vai ficar x é igual a 3 dividido por 2. Não é isso? Está aqui. Para essa sentença aqui. Mas essa sentença diz que se x for menor ou igual a 1, menor do que 1 ou igual. Se tu tem R$3 para dividir para duas pessoas, cada pessoa vai ficar com o quê? R$1,50. É maior que 1. Então, esse valor aqui é maior que 1. Não satisfaz essa sentença.
Então isso aqui, ó, para essa sentença aqui é falso, porque não satisfaz essa sentença. E eu quero encontrar uma resposta para quando f de x for igual a zero. Quem seria f de x aqui? Essa parte é igual a zero. Bora organizar ela, feito eu fiz da outra vez. 3x é igual a, o 5 vem para o outro lado, vai ficar 5. Então x é igual a 5 dividido por 3. Se tu tem 5 reais e dividir para 3, certo? Vai dar mais ou menos um pouco mais de R$1,50. Então, esse valor é maior que 1. Então, ó, x é maior que 1. Então, a minha resposta deu um número maior que 1. Então, a que satisfaz essa situação é essa daqui. Tá certo, minha gente? Então, toda vez que ela for pedir, encontre a raiz, tá certo? Tu vai fazer o quê? Vai pegar as duas sentenças, primeira sentença, segunda sentença. Diz que a primeira é igual a zero e a segunda também é igual a zero, tá certo? Então, quando você fizer isso, geralmente vai ter uma que vai ser errada, que não vai satisfazer a lei, e a outra vai satisfazer a lei. A que satisfazer é a verdadeira, tá certo? É a resposta que eu quero. Agora, na página 104, tem dois quesitos que vocês irão fazer para me entregar, tá certo? Que é o primeiro quesito e o segundo quesito. O primeiro quesito não só tem só a letra A, não, tem outras letras que vocês irão fazer. Não é para marcar X. E o segundo quesito também tem outras letras que vocês irão fazer. Então, o que que pede aí no primeiro quesito? Ele diz assim: seja F pertencente aos reais, certo? Definida por... Eu já dei uma resumida aqui, para não dizer F de R em R, certo? Então, tá aqui, ó. Ele disse que a minha funçãozinha modular... Não é minha funçãozinha não, modular não. A minha lei é essa, tá certo? Disse f de x é igual a 1 se x for maior ou igual a 2. E f de x vai ser igual a menos 1 se x for menor que 2. Certo? Então, veja só. Aí ele quer que eu calcule, me diga aí o valor. Letra A, ele colocou assim, ó. F de 0. Então, quem que está no lugar de x? 0. 0 é maior do que 2 ou menor que 2? 0 é menor que 2. Então, quando o valor de x, que no caso aqui está sendo representado por 0, for menor que 2, a resposta vai ser o quê? Menos 1. Ah, professor, eu acho que eu entendi mais ou menos. Para fixar na sua cabeça, vou colocar um exemplo aqui, que não tem no livro, tá certo? F de 20. Então, do lugar de x é 20. 20 é maior do que 2 ou menor que 2? Ah, 20 é maior que 2. A lei aqui não é quando é maior que 2. Quando for maior que 2, eu vou usar que número como resposta? 1. Então, nessa alternativa, essa daqui não tem, viu? Foi eu que inventei agora. Nesse quesito, você só vai dizer se é a resposta 1 ou menos 1. E como que vocês vão saber isso? Olhando o valor de x. Se x for maior que 2, positivo, 1 positivo. Se x for menor que 2, negativo. Ô professor, e se x for igual a 2? X maior ou igual? Se for igual a 2, você também vai trocar por 1, tá certo? Agora o segundo, professor, o segundo diz assim: seja f de R em R definida pela lei. Aí tá aqui a lei, tá certo? Calcule. Letra A, f de menos 1, certo? F de menos 1. Veja só, f de menos 1. Menos 1 é maior, veja a lei aqui, ó. Maior do que 0 ou menor do que 0 ou igual a 0.
menos 1 é menor que zero. Então a lei que define é essa daqui, para menos 1, tá certo, minha gente? Aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar 4x menos 1 e onde tiver x, certo? Tu vai trocar por menos 1. Aí vai ficar 4 vezes menos 1 menos 1. Aí 4 vezes menos 1 vai dar menos 4 com menos 1. Então se tu está me devendo 4 e está me devendo 1, tu está me devendo 5. Então a resposta para essa letra A, aí no caso, é menos 5, tá certo? Ah, professor, e se na letra B, por exemplo, tivesse, deixa eu falar um número aqui que não tenha, tivesse 4. 4 é maior que 0. Aí o que tu vai fazer? Pegava essa lei aqui, é só um exemplo, viu? Não tem no livro. E onde tivesse x, f de x ele não dizia que era 4, nessa letra B, porque eu estou dando aí exemplo. Aí onde tivesse x, tu trocava por 4. Aí ia ficar assim, ó. Aí tu ia resolver, né? 4 ao quadrado, 16. Aí agora, fazer a multiplicação, menos 2 vezes 16 daria menos 32. Mas tu tá me devendo 32, mas tem 4 para me paga 4 e depois me paga mais 3. Então, 32, tu tá me devendo 32, me paga 4, eu vou retirar da tua dívida R$4, tu vai ficar me devendo 28. Aí eu retiro 3, tu vai ficar me devendo 25. E essa é a resposta, tá certo? Seria assim, mas a letra B não é esse valor, a letra B é 1, tá certo? Aí você vai fazer a resposta da letra B, C, D, tudo obedecendo a lei. Quando o valor que tiver aqui dentro for menor que 0, você vai usar essa continha aqui de cima. Quando o valor que tiver aqui dentro for maior ou até igual a 0, você vai fazer o quê? Usar essa continha de baixo. Ô professor, mas lá naquela letra que o senhor falou no início da aula, na letra E, ele está pedindo a raiz de F. Quando ele está pedindo a raiz de F, o que tu vai fazer? Tu vai, na letra E, vai pegar essa continha e vai dizer que é igual a 0. E vai pegar essa continha e vai dizer que é igual a 0. Certo? Aí o que tu vai fazer? Tu vai resolver essa conta e tu vai resolver essa conta. E vai ver qual das respostas vai satisfazer isso. Tipo, se tu resolver essa parte e der negativa, satisfaz. Se tu resolver essa parte e o valor der maior ou até igual a 0, essa aqui também satisfaz. Aí tu vai ver qual é a resposta. Feito eu fiz aqui, ó. Certo? E até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me perguntar. Quando eu ver, eu respondo.